Agora, no programa O Quadro Jesus na Minha Casa. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Paz do Senhor Jesus, eu lhe convido para que você venha abrir a sua Bíblia. Oi, só um pouquinho, tivemos um contratempo aqui na câmera, essa é a câmera 4, mas já está voltando então. Iniciamos então novamente com o pregador. Aleluia. Vamos lá, irmão, deixa Jesus te usar. Vai nessa câmera mesmo, na câmera 1. Gente, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ao qual vamos fazer a leitura. Você que está aí na sua casa, tem a sua Bíblia, tem o aplicativo da Bíblia Sagrada aí no seu celular, eu lhe convido. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vai dizer assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas se recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, eu sou grato a Deus por poder estar aqui nesse programa chamado Momento Gospel. Isso, glória a Deus. Nós chegamos até que podemos dividir e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus para com os irmãos, tá bem? Que Deus abençoe a cada ouvinte, cada telespectador, cada um que nos acompanha através desses veículos aqui de comunicação. Sou grato a Deus por esse convite, pelo pastor Cristiano, o qual foi o canal de bênção, para que fosse possível de nós estarmos aqui juntamente com a sua muito digníssima esposa, que Jesus venha abençoá-lo. Somos da cidade de Balneário Camboriú. Eu, na verdade, moro em Camboriú, mas congrego em Balneário. Sou pastoreado pelo pastor Eliezer Moura, que tem também como nosso pastor presidente, o pastor Jairo Barbosa, como os nossos pastores também. Meu líder Rafael e a irmã Gilmara, que é a minha liderança. E também eu não posso deixar de agradecê-lo também ao pastor Roberto Sampaio, que foi o veículo de Deus para que a gente viesse conhecer este trabalho tão maravilhoso e que tem abençoado muitas vidas. Grato a Deus também por conhecer esse casal abençoado, tá bom? Não os conhecia mais, que Jesus possa continuá-los usando de uma forma especial. Meus pais também, toda a minha família que me acompanha, e todos que conhecem nosso ministério, que Jesus possa abençoar e possa falar esse momento com a sua vida. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Atos, ele é evidenciado pela pessoa do Espírito Santo. E mediante Atos dos Apóstolos, podemos ver o agir do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, o Espírito Santo ele é a promessa. Em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo ele é a promessa cumprida. Hoje eu queria estar falando um pouco deste livro no tema A Ansiedade na Vida Cristã. A ansiedade em pleno século XXI é algo que tem
assolado a vida de muitas pessoas, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que têm passado por esse período de tempo que até pode se levar a um grau muito elevado psicologicamente falando, né? E mediante isso, eu achei por bem trazer esse texto para que a gente possa meditar, falando sobre a ansiedade que tem assolado a vida de tantas e tantas pessoas. Se você for parar para analisar o texto comigo, a partir do versículo 6, os discípulos eles vão estar fazendo uma pergunta a Jesus. Em Atos capítulo 1, no versículo 6, os discípulos que ali estão, eles param para se reunir e fazem uma pergunta a Jesus. O texto vai dizer que aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo, ó Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o porquê que os discípulos eles fazem essa pergunta a Jesus? Observe que a espera dos judeus é para que se levantasse o Messias prometido. Só que na concepção judaica, na mente dos judeus, para eles viria um Messias que seria um líder político, alguém de muita importância que traria certamente a solução para o reinado de Israel. É por isso que os discípulos, quando estão reunidos conversando com Jesus, eles fazem essa pergunta à pessoa de Cristo para que Jesus pudesse dar uma resposta a eles. Só que Jesus, na sua imensa graça e sabedoria que carregava, Jesus, ele responde: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, eles só teriam que saber, e só teriam que ter convicção que aquele que estava ali, mediante a pessoa deles, era o próprio Jesus Cristo, aquele que viria para dar vida, e não só vida, mas vida com abundância. O que trouxe descrédito à pessoa de Cristo foi porque Cristo, a forma com Cristo ele foi criado, a forma com que Jesus ele veio mediante ao seu povo, ao povo judeu, não foi de uma forma real. Jesus ele não veio com cavalos. Jesus ele vem de uma forma humilde, vem de uma família humilde, e portanto ele mostra que a questão de ele estar ali é a presença dele de vir trazer graça, de vir trazer sabedoria, de vir trazer vida mediante aqueles que estavam ali. E eu acho interessante que Jesus, os discípulos que ali estão, eles perguntam para Cristo. Só que Jesus, a resposta que ele vai dar também é sobre o tempo e também as estações. Ou seja, os discípulos que estão ali, eles estão preocupados, desesperados pelo que haveria de acontecer. Só que uma coisa eu entendi com esse texto é que às vezes não é preciso entender o tempo que estamos, porque só precisamos conhecer com quem estamos. Porque se a gente entende quem está com a gente, não precisamos se preocupar com o tempo, porque Ele é quem cuida do tempo. Porque se você se preocupa só em servir a Jesus, você saberá que o tempo é Ele que prepara. Você não prepara, quem prepara é Ele para você. Glória a Deus por isso. Ou seja, quem sabe com quem está, entende o tempo que vive. Se você vive com Jesus, você sabe o tempo que Ele preparou para você. Por quê? Porque você está na presença. E quem, consequentemente, está na presença, não quer sair dela. Por que não quer sair dela? Porque sabe o tempo valioso que está sendo valorizado. Glória a Deus. E, em segundo lugar, o reconhecimento por Cristo. Observe que eu acho que interessante é que quando Pedro ele está ali na embarcação,
Pedro, ele olha e diz assim, é um fantasma? Aí Jesus chama ali pela pessoa ali de Pedro. Aí Pedro fala assim, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus pega e diz, vem Pedro. Mediante essa palavra, Pedro ele veio, afundou, só que Jesus pega e puxa pela mão dele, mas pelo menos Pedro teve a atitude de ir, coisa que poucas pessoas hoje teriam, que é o que? A atitude de ir, porque quem vai debaixo de uma palavra, não sabe o processo, mas sabe o propósito, ou seja, qual que é o propósito? O propósito sabendo que Cristo vai estar lá, glória a Deus por isso, aleluia. E outra coisa aqui, Pedro, observe só, que a pergunta de Pedro é, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, observe só a ansiedade de Pedro na questão de ele perguntar, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E eu acho aqui interessante, é que Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas e vai ao encontro ali de Jesus. Só que eu não vejo Pedro com vontade de sair da presença de Deus. O que eu acho aqui interessante? Melhor é ansioso para ir à presença de Cristo do que ansioso para sair dela. Ou seja, 1000 vezes você estar ansioso para encontrar com Jesus do que estar ansioso para sair fora da presença de Jesus. Porque quando você entra em um período ali de oração, irmão, dificilmente quando a conversa com o Pai está forte, dificilmente a gente quer sair da presença dele. Glória a Deus por isso. Ou seja, Pedro ele mostrou essa ansiedade de querer ver a Jesus, de querer ir a um encontro de Cristo. E em terceiro e em último lugar, eu anotei aqui, a oração e a ansiedade. Se você parar para analisar comigo o versículo ali de número 13, vai dizer, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, versículo 14. Todos estes, olha só a expressão que Lucas escrevendo Atos ele vai deixar. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, eles estavam orando, mas você não só observa eles orando, mas perseverando unanimemente em oração. Ou seja, eles não têm pressa de sair da presença. Por quê? Porque a presença deles se torna tão forte, tão boa, que é melhor perseverar na presença, ainda que esteja difícil orar. Mas é melhor estar firme, perseverando com Jesus, ali em oração, em sua presença, do que ter a ansiedade de sair fora dela. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Você observa, falando em questão de oração, quando Jesus ele vai ao Getsemane, eu acho ali interessante que quando ele começa a sua oração ao Pai, eu acho interessante a expressão ali que Jesus ele utiliza, é, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Observa essa expressão de Jesus, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus está colocando ali uma condição ao Pai. E por que ele coloca uma condição ao Pai? Porque ele é filho. E como filho, o filho não exige. Filho, ele pede. E quando o filho pede, filho que é filho sabe pedir. Então, se você sabe pedir, se prepara. Só que aqui, no momento em que Cristo ele está, nesse momento é que o coração de Cristo ele está contrito. E por que o coração de Cristo aqui ele está contrito? Jesus, ele sabe que vai ser crucificado, porque Jesus, como Deus, ele também é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Logo, Jesus é interessante ali que na sua oração ao Pai, ele entende o processo que ele irá alcançar. Qual é o processo? Atingir a salvação para todos. Ou seja, ele verteria o seu sangue lá na cruz do Calvário por mim, por você e por todos nós que estamos aqui nessa programação. Aleluia! Ou seja, Jesus, ele permanece na oração.
E por que muitas das vezes nós não conseguimos orar? Por conta da ansiedade. Às vezes, um compromisso no outro dia. Às vezes, um problema com o familiar. Às vezes, um problema com algum amigo. Isso é natural. Só que para que você possa vencer essa ansiedade, que pode ser assim considerada o mal do século, ou seja, você deve perseverar na oração, mas pelo amor de Deus, não tenha medo de pedir ajuda. Você é ser humano. Apesar de ser servo, você também é humano. Procure ajuda psicológica. Procure alguém que possa te ajudar. Alguém que venha ter a capacidade de te instruir e lhe dar a direção certa. Procure um pastor. Procure um psicólogo. Procure alguém que entenda dessa área, que possa lhe ajudar. Glória a Deus. Por quê? Porque isso se vence também com o poder da oração, querido. Ainda que o diabo ele venha lutar com você na sua oração, quem está de joelho, a vitória é garantida. Por quê, irmãos? Porque 1000 vezes melhor um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Então entenda que você, ainda que você possua crise de ansiedade, ainda que você tenha falhas, ainda que você possua fraquezas, a oração pode muitos seus efeitos. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Ou seja, Jesus ele nos mostra que é necessário oração, não somente para a questão da ansiedade, não, mas para outros tipos diversos de situação. Querido, você tem que entender o poder que tem a sua oração, o poder que tem o seu jejum. Glória a Deus. Entenda que tudo isso, você precisa orar, você precisa entender que a presença de Deus vale mais que tudo. Perde dinheiro, perde o emprego, perde a família, o que for, mas se perder a presença de Deus, querido, glória a Jesus. Então, para eu concluir aqui a minha participação, a ansiedade é algo que afeta o ser humano. A ansiedade é algo que prejudica o ser humano. Mais ainda, eu devo lhe dizer que há uma ansiedade que todos nós devemos de ter todos os dias. Quando levantamos, quando dormimos, quando vamos à casa de Deus, todos os dias. Você pode ter qualquer tipo de crise de ansiedade, mas se é uma ansiedade que nós devemos e temos que ter, a melhor ansiedade que o ser humano pode ter é andar ansioso pela vinda de Jesus. Ou seja, você pode ter crise de ansiedade, mas eu te garanto que a ansiedade que você deve ter é ansiar de estar na presença de Deus e estar ansioso por ver Jesus naquele grande dia. Porque eu tenho certeza que se você que está me assistindo aí hoje, eu tenho certeza que quem sabe você tem algum parente, alguém da sua família, algum amigo que está com esse tipo de problema, que está com algum tipo de enfermidade, que está passando por alguma situação complicada. Eu tenho certeza que pelo poder da oração, isso tudo Jesus ele vai repreender. Porque o próprio Jesus diz: ide, pregai, expeli demônios, curai os enfermos, porque tudo é para a sua glória. Então entenda que se Jesus te tocou para que você estivesse aqui nos assistindo nessa programação aqui de TV, Deus está tocando no seu coração nessa noite. Deus está visitando algum familiar teu que, quem sabe, está com algum problema lá naquele hospital, está com algum problema lá naquele presídio, está com algum problema lá naquele local.
mas eu tenho certeza que a sua oração, Jesus está ouvindo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se prepara que vai ter novidade de Deus chegando para a sua vida. Então, melhor ir ansioso ao encontro de Jesus do que ficar ansioso para sair da presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida e eu aqui encerro a minha participação. Se você puder, coloque a mão no seu coração onde você está, que eu quero orar pela sua vida. Senhor, nesse momento eu oro, meu Deus, por pessoas que, quem sabe, estão passando por dificuldades, estão passando, quem sabe, por transtornos, por crises de ansiedades, papai querido, problemas psicológicos. Quem sabe, Jesus, a medicina tem desenganado, mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Eu oro por essas vidas, meu Deus, e se teu evangelho, meu Deus, eu creio que ele alcançou a vida, papai querido, dessas pessoas que estão nos escutando aqui nessa noite. Abençoe a cada família, abençoe a cada irmã, abençoe a cada irmão, meu Deus. Abençoe esta pessoa, meu Deus, que irá acordar amanhã de manhã cedo para ir para a sua empresa, para ir para o seu trabalho, meu Deus. Dê um dia produtivo, meu Deus. Repreende toda a fúria de Satanás, toda a fúria do diabo, meu Deus. E que o teu nome, Pai, seja glorificado em nome de Jesus. Querido, Jesus te abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Depois dessa palavra maravilhosa, só nos resta agradecer, né? Agradecer a Deus. Louvores, agora a palavra. E, Adri, nós estamos aqui. É impossível não sentir